Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Muita atenção na mensagem de hoje. Fique conosco até o final, porque o que o Espírito Santo vai passar é algo de suma importância e com toda certeza, você entendendo isso que Deus vai falar hoje, a sua vida não será mais a mesma. Olha só o título, o tema da nossa mensagem. Tudo tem consequências. Como de costume, vamos fazer uma breve introdução antes de entrarmos dentro da palavra de Deus. As consequências de cada atitude, escolhas, ações que nós fazemos são inevitáveis. Vai vir consequências, vão vir os frutos de cada ação que nós fazemos. Mas infelizmente a maioria das pessoas, elas vivem de maneira impensada. Elas agem, elas se portam, elas reagem, elas vivem de maneira impensada, achando que aquilo que elas vão fazer não vai trazer nenhum resultado para elas. E quando o resultado chega, elas sofrem muito. Os frutos são muito amargos. Quando uma pessoa age de maneira impensada, em qualquer área da vida que seja, ela vai ter um fruto muito amargo, porque ela não pensou, ela não ponderou, ela não avaliou, ela não examinou. Entenda! Vamos abrir aqui o texto sagrado e ver uma passagem bíblica que vai enfatizar muito mais sobre isso. Preste atenção. Aqui na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 7, olha só o que o Espírito Santo passou. Acompanhe conosco. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o ser humano plantar, semear, isso também ele vai colher. Coloque atenção, a lei da semeadura é muito certa, é inevitável e não se trata apenas da agricultura, não se trata apenas do rural, não se trata apenas do campo, onde as pessoas plantam ali o pé de feijão, onde as pessoas plantam ali as frutas, as verduras, os alimentos, não é acerca apenas disso. A lei da semeadura se trata muito mais da vida. A pessoa que ela planta a injustiça, ela age de maneira injustiça, de forma injusta, ela vai trazer uma consequência muito ruim para ela. A pessoa que planta a mentira, ela mente para o seu próximo, ela vai trazer uma consequência muito ruim para ela. A pessoa que trata mal o próximo, ela despreza o próximo. Ou seja, você está entendendo o que o Espírito Santo está levantando aqui? A lei da semeadura, ela é certa e inevitável em todas as áreas da vida. As pessoas, ainda que saibam disso, ainda que elas tenham consciência disso, elas vivem de maneira impensada. O primeiro ponto que o Espírito Santo aqui quer levantar para que você, nós venhamos entender e compreender e praticar. Não vamos agir de maneira impensada, muito menos agir na flor da emoção, na flor da pele, como diz o ditado popular. Porque a pessoa que vive e age, tome atitude assim, de maneira impensada, explosiva, com as emoções lá em cima, ela vai fazer de modo que ela não vai avaliar, não vai ponderar, não vai considerar, ela vai deixar se levar pelo instinto, ela vai se deixar levar pelas suas emoções, que ali no momento está neutralizando o pensamento dela. Compreenda, no seu dia a dia muitas coisas vão acontecer para querer te fazer não pensar, não ponderar, não avaliar, e isso vai ser um laço. Então já coloque em prática essa direção. Porém agora é o assunto principal, muito mais do que as coisas passageiras, porque as pessoas, ainda que ela plante mal porque não pensou, não considerou, lá na frente ela pode reverter a situação, pode se reconciliar com alguém, pode arrumar aquilo que ela bagunçou, pode resolver a situação, pode colocar um tampão naquele buraco que ela mesma fez. Mas nós vamos agora entrar dentro do assunto acerca da eternidade. Porque entenda, ninguém está aqui de bobeira, ninguém está vivendo nessa terra à toa, por viver, sem algum propósito eterno. O ser humano, primeiramente, é um ser espiritual. Antes do ser humano ser um carnal, natural dessa terra, mais ainda ele é espiritual. A essência do ser humano é espiritual e por ser espiritual é eterna. Então o ser humano é eterno.
Então, logicamente, o ser humano vai ter colheitas eternas. Compreenda que isso aqui é muito importante. Nós abrimos uma introdução, mostramos que tudo tem consequências. Nós vimos aqui na palavra de Deus que o ser humano, tudo que ele fizer, vai colher. E agora o Espírito Santo quer ressaltar, levantar aqui o ponto mais importante da nossa mensagem, acerca da eternidade. As pessoas estão tomando uma atitude muito perigosa que está trazendo para elas a consequência da morte eterna. Compreenda, como falamos, ninguém está aqui à toa, de bobeira, vivendo por viver, não. Nós vivemos nessa terra caminhando em direção à eternidade. Mas há dois frutos que o ser humano vai colher, ou melhor dizendo, um dos frutos que o ser humano pode colher, vida eterna ou então a morte eterna. E é a nossa vida nessa terra quem vai direcionar a isso, e é a nossa vivência, e é uma atitude nossa que vai nos levar à vida eterna ou então à morte eterna. Sem mais delongas, vamos entrar aqui dentro de uma passagem que vai especificar muito bem sobre isso. Coloque muita atenção nesses dois versículos que está registrado no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no verso 17, melhor dizendo, no verso 18 e 19. Olha só o que o próprio Senhor Jesus disse. Quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Olha o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Compreenda o que nós temos feito, ou melhor dizendo, como nós temos reagido ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, ao ouvir aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. As pessoas, a maioria das pessoas estão desprezando, elas estão tomando a atitude de desprezar o Evangelho de Jesus Cristo, desprezar o amor de Deus. E esse desprezo vai trazer a consequência da perdição eterna. Entenda, quando a pessoa despreza o Evangelho de Jesus, ela está demonstrando uma incredulidade, ou seja, ela não está crendo. Ela não crê naquilo que Jesus fez por nós. Ela não crê que de fato Jesus se entregou naquela cruz por nós e não crê também que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mostrando e garantindo acerca da vida eterna. Então, esse desprezo que a pessoa demonstra, que ela mostra ao ouvir ao Evangelho de Jesus, trará consequência da perdição eterna para ela. Adentrará, melhor dizendo, na eternidade, afastada de Deus, viverá a eternidade longe de Deus, porque como falamos, o ser humano é um ser eterno. Se a pessoa ela desprezar o Evangelho de Jesus Cristo, passará a eternidade no lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte, a morte eterna. Mas aqueles que crerem em Jesus Cristo, ou seja, a pessoa ouve acerca do Evangelho, ela pensa, ela pondera, ela avalia, ela considera e decide crer em Jesus Cristo, ou seja, ela deposita a sua fé totalmente em Jesus Cristo, mas não é uma fé de boca, de forma religiosa, como é comum vermos aí fora. Não é uma fé religiosa que apenas a pessoa diz ser a religião dela, isso e aquilo. A fé verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo, a fé verdadeira em Jesus Cristo, faz a pessoa se entregar totalmente para Ele. A pessoa não vive mais como ela pensava, achava, agia, foi criada, não, ela vive conforme a palavra de Deus orienta ela, conforme aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nos mostrou, nos deixou, através do Espírito Santo, a pessoa vai vivendo nessa terra pela fé, de fé em fé. Então veja, nós entramos dentro desses assuntos, tudo para ressaltar isso. A fé em Jesus Cristo trará a consequência da vida eterna. Mas aqueles que optarem por desprezar o Evangelho de Jesus Cristo, forem incrédulos quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, vão trazer para si a consequência da morte eterna.
Tome a decisão certa. Você acabou de ouvir o Evangelho de Jesus. Você acabou de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é a vida eterna, que é uma eternidade com Ele, conectado com Ele, a vida abundante nessa terra, é claro. Como falamos, tudo que nós fazermos vai trazer consequências para nós nessa terra. E quando nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E guiados pelo Espírito Santo, nós vamos agindo, vivendo, melhor dizendo, na justiça. E vivendo na justiça da palavra de Deus, nós colhemos a consequência da vida abundante nessa terra, em todas as áreas, familiar, sentimental, emocional, na saúde, conjugal. Vocês estão entendendo? Em todas as áreas nós escolhemos a vida abundante que Jesus Cristo nos proporciona. Porém, mais ainda, vivendo pela fé em Jesus Cristo, nós colhemos a consequência de adentrarmos no reino dos céus, onde o nosso nome estará escrito no livro da vida. Então não perca mais tempo, tome posse dessa palavra, avalie a sua vida, avalie como você tinha vivido, se portado, avalie as suas atitudes, mas principalmente avalie as suas reações quando você ouvir a palavra de Deus, quando você ouvir acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Avalie, pondere, considere e tome as atitudes certas, as atitudes da fé. Amém? Era isso que o Espírito Santo queria passar para nós hoje. Agora, compartilhe com seus amigos e familiares lá nas redes sociais, porque como Deus te abençoou com essa palavra, abençoará também cada um deles. Se inscreva no nosso canal do YouTube se você ainda não é inscrito, porque toda semana nós estamos aqui trazendo conteúdos vindos da parte de Deus para abençoar as nossas vidas, tá bom? E que Ele os abençoe e os guarde. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.